Nos últimos tempos, o personagem e a marca do Superman vem sendo muito discutidos, e por inúmeros motivos. Teve a cena pós-crédito de Adão Negro, que prometia um futuro brilhante para o Superman do Henry Cavill, e menos de 2 meses depois, o Henry Cavill não tá mais no papel. E muita gente se discutindo sobre o Superman no live action, com esse novo reboot do James Gunn, e especialmente quando se discute Superman, muitas pessoas vêm dizendo que ele não é um personagem que funciona para filme, que ele é chato, que ele é muito poderoso, que ele é muito bonzinho. Muita gente do público geral acha o Superman chato. Então eu quis ir atrás de algumas outras histórias do Superman fora do live action, para ver que tipo de histórias esse personagem pode proporcionar. E é sobre isso que eu quero falar, porque o vídeo de hoje é sobre Superman contra a Elite. Opa, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente um vídeo que não é sobre Homem-Aranha e finalmente um vídeo sobre um personagem da DC. Até porque depois de quase 3 anos de canal teve só um vídeo sem ser de Homem-Aranha, mas enfim. E que nem eu disse, o vídeo de hoje é sobre Superman contra a Elite. Já faz um tempo que eu venho querendo falar desse filme, principalmente porque eu acho que a mensagem desse filme e até meio que a metalinguagem dele é muito mais relevante para os tempos de hoje em dia do que era na época que foi lançado. Superman contra a Elite é um filme animado lançado em 2012, inspirado em uma história escrita por Joe Kelly da edição 775 de Action Comics, chamada What's So Funny About Truth, Justice and the American Way. E aqui no Brasil ficou conhecida como Olho por Olho. Nada a ver com a tradução de verdade. Inclusive o Joe Kelly, o escritor do quadrinho, ajudou na hora de adaptar a história dele pro filme. Esse filme conta sobre uma nova equipe de supostos super-heróis que começam a combater o crime, chamados de Elite. Só que essa equipe entra em conflito com o Superman por causa dos seus ideais de como tratar criminosos. Porque enquanto o Superman acredita em prender os criminosos e dar essa chance de redenção, porque você não pode decidir quem vive ou morre, a Elite acredita que o único jeito de acabar de vez com o mal é matando aqueles que o praticam. E esse é o grande conflito do filme. Tem diversos motivos do porquê eu gosto desse filme, e eu vou falar deles ao longo desse vídeo, e eu acho que mais do que nunca esse filme é muito relevante para os tempos atuais. Na verdade, quando eu comecei com a ideia desse vídeo, isso ia ser um vídeo falando que esse filme é uma base perfeita para Homem de Aço 2. Só que né, teve alguns problemas. Mas vamos para a história do filme. Ele começa com essa pequena introdução do líder da Elite, o Manchester Black, e mostra já essa base deles e que eles conseguem vigiar tudo. E a gente já vê a principal ideia que esse filme vai debater, que é que muitos vilões estão conseguindo uma segunda chance, mas o público não concorda com isso. Então eis a questão, os vilões deveriam ser mortos mesmo ou vale a pena dar eles uma segunda chance de se redimir? A Elite acredita que não, que os vilões devem ser mortos na primeira oportunidade porque eles saem da cadeia para causar mais problemas. Mas não é isso que o Superman acredita, e é isso que eu gosto muito nesse filme. Ele discute esses temas com super-heróis e personagens coloridos com poderes, mas isso é quase que um disfarce para debater essa questão e esse problema, que é como que as pessoas com poder deveriam usar esse poder. Será que as coisas que funcionavam antigamente continuam funcionando e ainda deveriam ser usadas no século XXI? Ou é hora de mudança, evolução? Até que ponto uma coisa pode continuar como era? Esse é um debate que o filme quer trazer e eu acho que ele faz isso muito bem, e cada parte desse filme parece servir para reforçar esse tema dele. Daí tem a abertura do filme, eu gosto bastante dessa abertura. Ela usa essas cenas e imagens de desenhos e quadrinhos clássicos do Superman, tem essas colagens também. Essa abertura tem esse estilo bem colorido, vibrante, bem único. Enfim, eu gostei bastante dessa abertura, ela é bem diferente, ela é bem bonita. Depois a gente tem uma animação num estilo bem mais cartoon, que é como se fosse um desenho ali mais bobinho do Superman, que também mostra como muitas pessoas enxergam a ideia do Superman. De novo, tudo nesse filme serve para reforçar o tema principal. Daí a gente tem uma luta do Superman contra o vilão Caveira Atômica, que agora parece relevante, só uma coisa para abrir o filme com uma cena de ação, mas isso também vai ajudar na mensagem do filme mais tarde. Eu gosto muito do jeito que as lutas são animadas, o estilo e o traço da animação pode não agradar todo mundo por ser muito quadrado, não tem nada a ver com o quadrinho no estilo da animação, mas eu até que gosto desse estilo. Depois a gente vê o Superman nas Nações Unidas, e desde já a gente vê que tá tendo um conflito político muito forte entre dois países, Bialya e Pocolistão, que estão ameaçando quebrar o seu tratado de paz. E lá o Superman é questionado sobre o tipo de herói que ele tá sendo e se esse é o tipo de herói que o século XXI precisa. Será que os métodos dele não estão ultrapassados? Será que não tá na hora de evolução? De novo, tudo nesse filme colabora com a mensagem, eu gosto muito disso nesse filme. Ele já apresenta tudo o que você precisa ficar sabendo do conflito inicial logo nesse começo do filme.
O Superman vai a Bialya para tentar impedir essa guerra e conflito que estava se instaurando por lá. De início são só militares com tanques, até que do nada aparece esse monstro aí, que é uma arma biológica de Populistão. O Superman luta com o monstro e é lá que ele encontra a Elite pela primeira vez, formada por Manchester Black, Fusão a Frio, Zoológica e Chapéu. Eu gosto bastante dos designs dos membros da Elite, eles são bem variados entre si, e a equipe mesmo eu gosto, os poderes deles são bem variados e diferentes uns dos outros. O Manchester Black é um telepata, o Fusão a Frio tem poderes de eletricidade e eletromagnetismo, a Zoológica tem esses bichos aí, e o Chapéu tem poderes mágicos e ele tira qualquer coisa aí desse chapéu dele, é muito legal. E os ideais do Superman de não matar ninguém continuam de pé até mesmo na hora de lutar com o monstro, e ele ganha a luta quando o Manchester Black avisa que o monstro não tá vivo, então não tem problema em acabar com ele de uma vez. Depois da luta, a Elite some sem dar nenhuma explicação e o Clark consegue escrever uma matéria sobre a Elite pro Perry White, que dá a chance dele ir onde ele precisa como Clark Kent, junto com a Lois, com a desculpa dele poder investigar mais sobre essa equipe. Então eles vão até a Inglaterra, por que será? Para investigar mais sobre esse grupo. E daí lá o Manchester Black dá uma explicação para ele sobre a origem dele, com os poderes de telecinese dele, que é um jeito bem inteligente de contar a história de um personagem sem ficar só em diálogos expositivos. O Manchester explica sobre a infância complicada dele, o relacionamento com a irmã, até o dia em que ele despertou seus poderes e isso levou a uma tragédia que matou a irmã dele. Acontece algumas coisas no filme, o Superman e a Elite trabalham juntos para impedir alguns caras, e é no final dessa luta que o Manchester pira, ele pega dois participantes de todo esse problema e ele quase mata eles com a telecinese para que eles entreguem a informação que ele quer. E daí a gente tem o primeiro desentendimento ideológico entre os dois, porque o Superman logicamente discorda desse caminho. O Manchester deixa eles vivos e eles deixam isso de lado por enquanto. Mas daí a gente tem o grande problema disso tudo, porque mais tarde o Manchester manda uma mensagem para todas as TVs e telas do mundo e ele anuncia a Elite pro mundo, porque até agora eles não tinham nome. E ele avisa que eles vão ir atrás de qualquer corrupto ou supervilão e que eles vão matar essas pessoas. Aí eles gravam tudo isso dentro da base de operações deles, que se chama Coelhinha, que é uma nave viva que consegue viajar entre dimensões. E outra, dentro dessa nave eles pegaram os caras que o Manchester estava tentando arrancar informação antes, e agora eles estão de novo com eles, só que na base deles e sem o Superman por perto. Então eles começam a interrogar do jeito deles. A gente vê que com o discurso do Manchester a população vem apoiando muito a Elite e a forma como eles querem combater o crime. A gente vê pessoas aplaudindo eles, debates na TV, a maioria das pessoas está concordando com o jeito da Elite, e isso é uma coisa bem interessante desse filme, porque com o mundo apoiando a Elite, aquela ideia do começo do filme de que talvez o Superman não esteja sendo o herói que o século XXI precisa, vem com muito mais força, agora que tem um grupo de heróis realmente para mostrar um outro jeito de combater o crime, de acabar com as ameaças de uma vez por todas. Outra mídia de super-heróis que tem um debate muito parecido é a série do Demolidor da Netflix, que na segunda temporada, como tem o Justiceiro que mata enquanto o Demolidor não, tem um episódio quase inteiro dedicado a essa discussão entre eles sobre se você deve ou não deixar os criminosos vivos e se vale a pena dar uma segunda chance para eles. Esse é um dos meus episódios favoritos e cenas favoritas de toda a série, porque o roteiro e a atuação dessa cena e desse episódio inteiro é muito bom. A Elite começa a pôr em prática o seu modo de justiça, inclusive esse filme tem umas cenas até que bem violentas do que o normal para uma animação. Não é nada no nível de Invencível ou até outras animações da DC, mas me pegou desprevenido, eu não tava esperando. E até os personagens falam de um jeito que não é tão normal para esse tipo de animação. Daí o Superman até tenta interferir, mas a Elite parece forte demais para ele superar, o que é um pouco curioso. A Lois investiga um pouco mais sobre a Elite e o Manchester, porque eles descobriram algumas inconsistências na história que ele contou, e daí a própria irmã do Manchester aparece com um pendrive com a história verdadeira. Toda a história do Manchester foi inventada para tentar enganar o Superman desde o início. Esse é um plot twist bem legal do filme, você meio que espera ele acontecendo, mas o jeito que ele acontece é muito legal. O Manchester foi uma tentativa da Inglaterra de criar o seu próprio Superman. Naquele dia do trem, que ele disse que matou a irmã dele, na verdade o que aconteceu foi que ele matou todo mundo do trem tentando salvar a irmã dele. Mas eles não podem divulgar isso pro mundo porque o governo da Inglaterra não libera essas informações saírem. E que nem eu falei, os personagens às vezes falam de um jeito bem incomum para uma animação desse tipo. Uma grande vadia de bosta se transformasse em pó.
Mas também tem a volta do Caveira Atômica, e nesse retorno dele, enquanto o Superman e a Elite tentam deter ele, eles conseguem, porque eles têm a ideia do fusão a frio absorver a energia do corpo dele, e essa ideia funciona, mas já é tarde, porque o Caveira Atômica já matou várias pessoas nesse processo, incluindo um político e um dos apoiadores dos ideais do Superman. Isso foi uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer nesse filme, e daí o Manchester quer matar o Caveira Atômica, porque, bem, eles são a Elite. O Superman discorda, mas o filho do político pede para eles matarem ele para ter a vingança pelo seu pai. E então eles matam o Caveira Atômica, e a história desse vilão é bem triste se você for ver. A gente não vê a origem dele no filme, mas ele morre por um poder que foge do controle dele. Claro, ele é um vilão e ele faz coisas ruins de propósito no filme, mas de qualquer jeito, se ele escolhesse ou não seu vilão. E tudo chega num ápice quando a Elite desafia o Superman para uma luta na Lua. E chegando lá, a gente tem alguns diálogos entre eles e o Superman perde. A luta é bem brutal, a animação usa muito bem os poderes da Elite contra o Superman, e do jeito que essa luta se encerra, parece que o Superman morreu. Então parece que tudo acabou, as coisas não vão ser mais como eram, porque o Superman tá morto e a forma da justiça da Elite é o que vai prevalecer aqui. O símbolo dos métodos antigos se foi. Mas daí, no meio do nada, direto da lua, de onde o Superman morreu, vem um tornado. Ele pega a Zoológica e o chapéu e parece que eles morreram. O Superman matou 2 membros da Elite. E daí o Manchester e o Fusão a Frio trancam o cu, e daí eles voltam pra Terra desesperados, e a gente vê o Superman com o traje rasgado e um semblante de ódio como nunca. Ele acaba com o Fusão a Frio e faz parecer que ele matou ele também. Aí o Manchester surta, ele grita que ele é um hipócrita, que esses métodos nunca funcionaram mesmo, e daí o Superman toma outra atitude inesperada. Os poderes do Manchester param de funcionar porque o Superman fez uma lobotomia nele. O Manchester Black fica desesperado e a gente descobre que tudo aquilo era uma encenação. O Superman nunca perdeu o controle, ele fingiu que perdeu para mostrar pro mundo as falhas desse modo de justiça da Elite. Todos os membros da Elite estavam bem e ele só tirou os poderes do Manchester temporariamente. O Manchester continua gritando que ele é louco e que se ele acha que esses ideais dele vão funcionar e levar em alguma coisa, ele tá vivendo em um mundo de sonhos. E daí que vem uma das melhores cenas do Superman de todos os tempos pra mim, não só por toda a luta que é épica, mas pelo discurso que ele fala em seguida quando o Manchester diz que ele tá vivendo em um mundo de sonhos. Ótimo. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Pela minha alma. Eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade, honra e justiça se torne realidade para todos nós, eu nunca vou parar de lutar. Nunca. O povo aplaude e as pessoas voltam a enxergar o valor na justiça do Superman, e o Superman e a Lois saem voando no céu e o filme acaba. Essa luta final pra mim é incrível, não só pelo jeito da animação, mas porque também pelo suspense que faz com o Superman. Claro, você já imagina que ele não perdeu o controle, que ele não vai virar do mal, só que como o filme inteiro a gente vê umas cenas bem pesadas pra uma animação tecnicamente infantil, você fica aflito pelo que o Superman é capaz de fazer. E no final esse filme mostra justamente uma das minhas características favoritas do Superman, que é o fato dele ter todo o poder para fazer o que ele quisesse. Ele poderia muito bem ter matado a Elite inteira aí, e todos os vilões que ele enfrenta no filme, mas ele prefere seguir um jeito diferente, ele prefere pensar em proteger quem precisa, ele escolhe se segurar e não usar todo o poder que ele tem. E isso pra mim é uma característica incrível do personagem. Então, por que eu falei que esse filme tem uma mensagem ainda mais importante hoje em dia? Não só por todo o conflito e subtexto político do filme, sobre como nações usam os seus recursos, sobre guerras sem sentido, sobre como as pessoas no poder usam esse poder que elas têm. Será que não vale mais a pena usar o meio fácil, que é acabar com todo o mal de uma vez?
Mas pro contexto desse vídeo eu vou falar sobre como esse filme se encaixa no meio de super-heróis. Porque nos últimos anos a gente vem vendo mal, tem filmes e séries que mostram heróis mais violentos, com visões mais pessimistas do mundo, muitas vezes desconstruções de tanto gênero quanto da ideia de super-heróis, e de que não faz sentido a ideia de super-heróis. E não me leva a mal, dessas histórias que seguem esses estilos eu gosto muito da grande maioria. Elas são histórias muito boas, com roteiros ótimos, elas discutem muito bem o que elas querem e elas são muito bem feitas. Mas o que eu tô querendo dizer é que a percepção do público sobre o Superman, e isso já vem de tempos, não é muito positiva. Muita gente do público geral não tem fé de que um filme do Superman funciona porque o Superman não funciona, que ele é chato, que ele é sem graça. Então ter uma história onde o Superman enfrenta o estilo de herói mais violento e mais direto, claro que a Elite é um pouco mais exagerada do que muita obra de super-herói desconstruída, eu acho que esse filme acabou envelhecendo curiosamente muito bem. Eu não diria que é o melhor filme de super-heróis ou o melhor filme da DC, mas com certeza é um filme que vale muito a pena você assistir, porque além de muito bem feito, ele pode te trazer uma discussão que vai além de filmes de super-heróis. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. De novo, o primeiro vídeo de 2023, esse vídeo deu uma demorada para sair, porque por causa de alguns problemas. Eu tive também uns problemas no áudio, que eu tive que regravar o áudio, deu até pra ver ele que no finalzinho do vídeo deu algumas falhas no microfone. Mas eu espero que não tenha atrapalhado na hora de assistir o vídeo. Mas é isso, esse ano eu vou estar tentando trazer mais conteúdo aqui pra vocês, então fiquem ligados aqui no canal. E é isso, até a próxima. Falou!